Muita gente acredita que Exu cumpre a sua missão quando deixa a pessoa numa boa situação financeira. É engano? Total engano. Procuro muitas vezes alguém que possa ter uma choupana caindo, mas que tenha um coração gigante para poder abrigar quem possa bater na porta dele. Procuro alguém que realmente possa falar a verdade sem temer aquilo que porventura possa vir depois. Procuro alguém que na verdade possa compreender e abrigar qualquer um que bater essa porta, seja do mendigo até aquele mais apotentado, e que mesmo assim vai ser atendido da mesma forma e da mesma igualdade. Aí sim, na verdade vai ter um entendimento de que Exu vem para poder trabalhar em prol a ajudar cada um que venha buscar ajuda aqui. Eu não sou maior que ninguém, eu sou um irmão de cada um de vocês, sou um companheiro como cada um de vocês. Pode ter muitas e muitas encarnações como já tive, mas eu não posso vir falando vantagem dela, porque em todas elas também eu colhi algo. Cada uma delas me trouxe também um ensinamento, cada uma delas me trouxe um tropeço, uma dificuldade. Como eu vou falar de alguém que agora está tropeçando se eu também já fiz isso? Eu não posso avaliar agora a atual reencarnação de vocês com uma das minhas, porque em todo tropeço que eu tive pode ser compatível ou pior do que vocês estão fazendo agora. Às vezes, o ser humano tem que primeiro vencer ele mesmo. Sempre é bom estudar antes para quem se pede ajuda. Nem sempre aquele que vem oferecendo ajuda é o bom ajudante. Mas vencer não quer dizer ter ouro. O ouro vai ficar aqui. Ninguém leva nada para o outro lado. Então, que cada um carregue o ouro no seu coração. O maior ouro é simplesmente ter gratidão pela vida que já tem. Mas é por isso, a perfeição não é aqui. E não se atinge a perfeição do dia para a noite. Nós estamos caminhando ainda. Na verdade, viemos colaborar. E somos gratos por isso também. Dentro da humildade de Exu, aquele que não pede ajuda não aprende. Isso também vale para qualquer ser humano. Isso vale para cada médium que vem adentrando o terreno, que tem que buscar a sabedoria. Dentro da linha de Exu, o aprendizado sempre é contínuo. Aquele que para, não produz. Fazer uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço em todos os mundos habitados. Dai-nos hoje o pão do corpo e da carne. Dai viajante estrangeiro a fita consolação, ao doente repouso, a criança ao guia, ao órfão ao pai. Senhor, que a vossa bondade seja o Pai criaste, piedade para quem não te conhece, esperança àqueles que sofrem, que num só coração, num só pensamento, meu Senhor, poderás abrasar a terra. Em nome do nosso Pai Oxalá, em nome de todos os chás, caboclos preto velhos, em nome do nosso Pai Algum das Matas, em nome do nosso Pai Xangô das Sete Pedreiras, em nome do nosso Pai Xangô da Justiça, e todos os caboclos dessa casa. Agradecemos também pela segurança do nosso congado, pelo povo da Tronqueira, ao nosso Pai Bará, a Pombagira Cigana, aos seus sete encruzilhadas e a todos os Exus dessa casa. Estamos abertos ao início, então, do trabalho dessa noite, que assim seja. Ô mulher, meu pai. Aqui o ovo. Salve Exu, grande axé a todos, que o nosso sete encruzilhadas de cada um de vocês passar, que possa sempre haver caminhos abertos, que o povo de Exu traga sempre bastante vitalidade, prosperidade, abrimento de caminho também, bastante conhecimento, que cada um de vocês leve bastante energia, sempre aquele que se aproximar de cada um de vocês, trazendo sempre energias benfazejas,
e que todo o povo de Exu, seu Bará, Pomadira Cigana e todos os Exus dessa casa, povo da Tronqueira, possa sempre estar protegendo o caminho e também a casa de cada um de vocês. Lá no Exu, Exu. Claro, Exu. Pode estar aqui. Agradecido. Graças a Deus. Seu Exu, qual é o nome do senhor? Meu nome, chamado dentro da linha de Exu, seus 7 encruzilhadas. Não gosto de botar o termo Exu, rei das 7 encruzilhadas, como usualmente muitos conhecem dentro da minha linha. Eu gosto de ser chamado de seus 7. Claro que sim. Esse é o jeito que o senhor gosta de ser chamado, mas a sua digina é Exu, rei das 7 encruzilhadas, correto? Isso, Por que tem o rei na digina de alguns Exus? isso. Dentro da conformidade do trabalho de Exu, existe Exus que cada um trabalha dentro de um ponto de força, dentro de uma energia específica. Essa também aliada com as forças da natureza e também a todos os orixás, todas as radiações que trazem para o ser humano também mais um pouco de, como diz assim, desenvolvimento para que eles possam evoluir. E Exu Rei, nada mais é do que é o centro onde se cruzam algumas irradiações, aonde na verdade as principais irradiações se cruzam dentro da linha de Oxalá, e então é chamado de Rei, porque ele está no meio desse cruzeiro. Claro. Isso significa que ele está acima da hierarquia dos outros Exus que não são rei? Não. Rei, na verdade, é uma palavra usada simplesmente para dizer o centro, aquele que, na verdade, vai auxiliar. Eu sou mais um auxiliar mais do que meus irmãos. Na verdade, todos os Exus têm a sua força, têm o seu axé, têm o seu ponto de força, trabalhamos em conjunto. O senhor já pediu ajuda? Muito. Muito ainda peço. Dentro da humildade de Exu, aquele que não pede ajuda não aprende. Isso também vale para qualquer ser humano. Isso vale para cada médium que vem adentrando o terreiro, que tem que buscar sabedoria. Dentro da linha de Exu, o aprendizado sempre é contínuo. Aquele que para, não produz. Certo. O que acontece na vida de uma pessoa que não tem humildade de pedir ajuda? A pessoa que não tem humildade para pedir ajuda, ela sempre vai estar em busca de ser auxiliada. Ela vai estar sempre sedenta de algo. Ela vai estar sempre penando pelos próprios erros, pelas circunstâncias que ela mesma cria. Aquela que não tem humildade, na verdade, não consegue expandir o seu amor, não consegue encontrar dentro do seu coração o amor que representa esse elo, ao qual a humildade começa a nascer. Tem aqueles no nosso meio que são humildes, mas porque já sofreram bullying, tem vergonha de chegar e fazer uma colocação no pedido de ajuda por medo de acharem que não se trata de um estúpido, de um tonto, de uma pessoa ignorante. Que conselho o senhor dá para essas pessoas que gostariam de pedir ajuda, mas têm vergonha? Na verdade, que busque mesmo assim. Às vezes, o ser humano tem que primeiro vencer ele mesmo. E é através desses medos que muitos têm, esse receio, muitas vezes trazido por palavras, muitas vezes também por menosprezarem a presença dessa pessoa. Mas quem tem que vencer é a própria pessoa. Buscar, na verdade, primeiramente vencer esse medo, para depois então buscar essa ajuda, pedir às suas entidades. Se essa pessoa não tem um vínculo espiritualista, mas que ela busque ajuda com quem também tenha esse vínculo, ou dentro da sua própria fé, porque se encontra ajuda em qualquer circunstância, não somente dentro de um terreiro. Ela pode encontrar ajuda nela mesma, através da fé que ela professa ao Grande Pai. Tem muita gente sedenta de chegar logo no ponto final, pede ajuda e às vezes nem seleciona a quem pedir. É importante fazer um estudo prévio para quem pedir ajuda para não acabar mal? Com certeza, sempre é bom estudar antes para quem se pede ajuda. Nem sempre aquele que vem oferecendo ajuda é o bom ajudante, é aquele que vai auxiliar. Muitas vezes dentro do meio religioso, isso eu não estou falando na verdade dentro da bandeira, porque eu não venho através de um compromisso de professar uma religião. Eu vim a trabalho, independente da linhagem ao qual eu represento dentro da Umbanda,
Eu venho a trabalho em qualquer circunstância que necessitar de um espírito que possa ajudar. Nesse momento, é importante sempre avaliar a quem se recorre a ajuda. Existem muitas pessoas que primeiramente devem avaliar até onde, a que passo anda essa pessoa que está se pedindo ajuda. O que ela pode lhe trazer de bons conselhos. Ela não pode ser uma pessoa que talvez que não tenha bens materiais, não possa ter talvez também um bom palavreado, mas ela tem um bom coração, mas ela tem bons conselhos, mas ela pode edificar. É uma pessoa feliz com ela mesma primeiramente. Então não se busca ajuda só com quem tem condições, como muitos acham aqui na Terra, condições financeiras ou materiais. Se busca ajuda com quem tem essência de caridade, quem tem essência de amor e sabe primeiro avaliar aquilo que eu gostaria que fosse bom para mim, é o que eu vou colocar para o outro também. Ouvindo isso, uma pessoa criteriosa pode ficar, às vezes, muito mais cuidadosa. E quando adentra um templo como esse, fica exigente. Porque não se veste como eu acho que é o correto, porque o espírito não fala do jeito que eu acho que deve falar quando está incorporado, e aí acaba exagerando no critério. Qual que é o caminho do meio, seu Exu? O caminho do meio é que possa escutar a palavra, o conselho, antes de qualquer visualização física, antes de qualquer adorno, antes de qualquer apresentação. Porque dentro de um trabalho, muitas vezes, pode haver até mesmo, vamos dizer assim, beirando uma fantasia quando se quer aparecer mais do que a própria entidade. É preciso avaliar qual é a mensagem que essa entidade tem a oferecer. E muitas vezes, muitos não estão preparados para a verdade. Porque muitos gostam de vir pedir algo para ouvir aquilo que eles esperam escutar. E não aquilo que eles realmente merecem escutar. Mas dentro de um trabalho de Exu, assim como de um caboclo, qualquer entidade, nós jamais vamos falar de uma maneira ríspida, ou muitas vezes também menosprezando aquele que busca ajuda. Mas iremos falar diretamente para que ele possa compreender. Damos a chance para que ele possa compreender e entender o que nós queremos passar naquele momento para ajudar. Porém, é o livre-arbítrio quem vai operar depois. E nós, claro, vamos ajudar sempre emanando essa energia para que ele possa ter essa motivação. Certa vez eu falei com o Exu e ele disse assim: primeira coisa que quero falar, eu sou responsável pelo que eu falo, não por aquilo que vocês vão ouvir. O senhor tem a mesma posição? Isso. Na verdade, cada um se responsabiliza pelas palavras que professa. E o povo de Exu também. Isso é uma lei que opera não só no lado espiritual, mas deve valer também para todos que estão aqui estagiando ainda. Certo? Sim, senhor. Então existe o Exu, quando ele coloca uma palavra, ele tem responsabilidade por aquilo que ele fala. Pode acontecer, no entanto, de ele falar uma coisa e as pessoas ouvirem outra e responsabilizá-lo por isso? Muito. Como eu falei anteriormente, as pessoas gostam de vir buscar e gostam de buscar aquilo que elas querem ouvir. As palavras que possam colocar agora, que eu posso estar conversando com alguém, pode ser desdobrada, pode ser colocada, na verdade, parafraseada, para que possa servir para o objetivo dessa pessoa e entendimento dela, ou pode trocar todas essas palavras. Na verdade, muitas pessoas acabam até trocando aquilo que disse doce, ele disse amargo. E a responsabilidade já não é de Exu, a responsabilidade é de cada um. E depois pode acabar vindo dizendo que não ajudamos no propósito dela. Nossa, claro. Qual a consequência de quem não ouve o que Exu diz, faz o que a conveniência manda e depois acaba mal? Primeira coisa, ao se recorrer a uma ajuda, a qualquer que seja a entidade, há de se entender que está autorizando. Quando a gente faz, na verdade, uma troca de energia, através de um conselho, através de um trabalho, isso já automaticamente nos responsabiliza por esse trabalho que estamos executando. E muitas vezes a pessoa, ela deve entender e compreender que se ela não fizer de acordo com aquilo que realmente foi falado, ela sofre as consequências do contrário dessa energia.
e acaba colhendo muitas vezes as distorções que ela vai encontrar no caminho. Porque quando a gente trabalha com alguma pessoa, a gente já coloca um caminho. Já direciona uma energia para que ela possa ter amparo durante o percurso que ela vai percorrer nesse momento. Mas, o momento que ela, na verdade, não segue de acordo com o que Exu falou, é uma responsabilidade dela. E Exu, ele não pode simplesmente só segurar a mão toda hora. Porque o aprendizado não haveria de ter. É preciso a pessoa entender que muitas vezes ela precisa cair para levantar. Ela precisa entender que a dor ensina muito mais do que qualquer outra circunstância. Nós oferecemos o auxílio e por amor. Não é uma coisa, na verdade, simplesmente porque viemos aqui para falar algo, simplesmente para dizer que somos superiores. Somos, na verdade, trabalhadores como qualquer um de vocês. Cada um de vocês também é espírito. Estão estagiando, estão, na verdade, evoluindo também. Não posso me colocar, na verdade, na superioridade de cada um de vocês. Mas como auxiliar, que talvez nesse momento não precisa estar aqui. Nossa. Qual que é o limite para os médiums em gostar de Exu, em adorar Exu? Tem gente que falou mal do Exu dele e já sai para abrir. Tem limite? Como vocês veem esse carinho que temos por vocês, mas até onde é saudável? Isso, tem um limite. Na verdade, não se deve adorar. Nós não somos, na verdade, imagens, simplesmente como se fôssemos os salvadores de tudo. Nós queremos que realmente haja companheirismo, fidelidade de trabalho, respeito mútuo. Que possa existir amor recíproco, sim. Que possa exercer um compromisso de caridade sério, sem esperar aparecer mais que Exu. Porque muitas vezes não adianta levar o nome de Exu. Se alguém falar que talvez seu sete falar do Exu, seus sete encruzilhadas é isso, ou acho que esse Exu não é assim, deixa falar. A lei operante vai dar, na verdade, o retorno para tudo isso. Na verdade, tudo que se faz aqui é o que se vai colher depois. Então, na verdade, não se deve adorar. Não se deve, na verdade, querer colocar sempre como sendo o seu, o meu Exu. Né? Tem uma propriedade que muitas pessoas gostam de dizer, o meu Exu, a minha pombagira, o meu caboclo, como se tomasse posse dessa entidade. E, na verdade, nós não somos só do médium, nós somos do todo. Nós não somos só de uma corrente de trabalho. Somos de quem busca ajuda. Estamos a trabalho dentro de um grupo, mas somos de quem busca ajuda. Nossa. Como é definido o médium com quem vocês vão trabalhar? Isso acontece antes da encarnação? Sim. Posso falar da minha parte, como eu falei, toda a palavra falada por Exu é realmente responsabilidade dele. Anteriormente, cada caso é um caso. Muitos falam que tem uma matemática correta. Muitos apontam muitas vezes listas, apontam circunstâncias, mas na realidade o mundo espiritual ele é bem mais complexo ou aberto. Complexo no modo de dizer, mas muito mais aberto, onde cada vida é uma vida, a qual muitos espíritos acabam se aliando, seja de algumas encarnações, seja de algumas passagens, e nesses encontros e desencontros, acaba que muitos espíritos continuam sua evolução do outro lado e outros continuam ainda a ter que aprender aqui. Mas esses amigos espirituais acabam encontrando, se afinizando de novo com a vibração desse companheiro de muito tempo e acabam vindo também agora conjunto para um trabalho que vai ser continuado para a evolução de quem ficou. Então é escolhido sim, antes. O que determina, depois de toda uma encarnação, se o Exu fez um bom trabalho ou não fez? Na verdade, o que determina se Exu fez um bom trabalho depois da reencarnação, está dizendo, na verdade, do médium vinha trabalho com o seu Exu, isso? Não, ele trabalhou a vida inteira, ficou velho e morreu. Aí agora a gente vai conversar. Vamos ver os prós e os contras. O que determina sucesso para um Exu de ter guiado aquele espírito durante a encarnação? É ter conseguido com que ele conseguisse mudar algo, pelo menos como ser humano. Que ele consiga, na verdade, obter a compreensão da sua fé, a compreensão do amor pelos seus companheiros, a compreensão de que a vida ela é contínua e ela não é física. Aquela situação onde que não tenha esse apego físico pelas coisas materiais, aonde que no momento ele possa compreender que ele também precisa escutar e não só falar, aonde que no momento ele possa entender e compreender que todas as circunstâncias da vida dele, seja ela sofrida ou não,
foram para ensinar. Quando ele chegar ao fim do seu caminho, conseguindo compreender tudo isso, conseguindo conviver pelo menos harmoniosamente com todos que passaram ao seu caminho, Exu cumpriu sua missão. Claro. Muita gente acredita que Exu cumpre a sua missão quando deixa a pessoa numa boa situação financeira. É engano? Total engano. Procuro muitas vezes alguém que possa ter uma choupana caindo, mas que tenha um coração gigante para poder abrigar quem possa bater na porta dele. Procuro alguém que realmente possa falar a verdade sem temer aquilo que porventura possa vir depois. Procuro alguém que na verdade possa compreender e abrigar qualquer um que bater essa porta, seja do mendigo até aquele mais apotentado, e que mesmo assim vai ser atendido da mesma forma e da mesma igualdade. Aí sim, na verdade vai ter um entendimento de que Exu vem para poder trabalhar em prol a ajudar cada um que venha buscar ajuda aqui. Eu não sou maior que ninguém. Eu sou um irmão de cada um de vocês. Sou um companheiro como cada um de vocês. Pode ter muitas e muitas encarnações como já tive, mas eu não posso vir falando vantagem dela, porque em todas elas também eu colhi algo. Cada uma delas me trouxe também um ensinamento, cada uma delas me trouxe um tropeço, uma dificuldade. Como eu vou falar de alguém que agora está tropeçando se eu também já fiz isso? Eu não posso avaliar agora a atual reencarnação de vocês com uma das minhas, porque em todo tropeço que eu tive pode ser compatível ou pior do que vocês estão fazendo agora. Isso seria um convite a que hajamos da mesma forma, não julgar o próximo, porque só estamos vendo ali a capa de um livro que tem muitas páginas. Isso. Esse é o entendimento que todos deveriam ter. É simples e é prático. Isso é o trabalho que Exu e todos os guias espirituais de Umbanda vêm fazendo sempre. Mas sabe quando se fala muitas e muitas e muitas vezes e o entendimento não chega dentro, na verdade, da consciência das pessoas? Sabe quando se repete todas as palavras sempre da mesma forma, do mesmo jeito, por amor àqueles que vêm em busca de ajuda, de evolução e de preparo espiritual? E mesmo assim, de tantos poucos conseguem absorver? Então, na verdade, cada um tem que entender que é através do amor, é através do respeito, é através, na verdade, do convívio que se pode vencer. Mas vencer não quer dizer ter ouro. O ouro vai ficar aqui. Ninguém leva nada para o outro lado. Então, que cada um carregue o ouro no seu coração. O maior ouro é simplesmente ter gratidão pela vida que já tem. O maior ouro é pela oportunidade que o grande Pai deu para cada um de vocês e está aonde vocês estão. E muitas vezes acabam, na verdade, ainda julgando. Julgando o Pai Maior, julgando as entidades, julgando o Exu, julgando a todos pelo seu infortúnio. Nós não somos os causadores dos problemas que vocês têm. Nós somos, na verdade, a quem vem ajudar para que vocês não cometam talvez os erros que nós já cometemos. Ninguém pode aconselhar ninguém sem ter passado por aquele caminho. Ninguém pode falar de uma verdade sem ter experimentado ela. Então cada um deve compreender que se alguma entidade vem baixar no terreiro de Umbanda, ela vem por amor. E esse amor, ele transcende toda a compreensão humana. Mas é por isso, a perfeição não é aqui. E não se atinge a perfeição do dia para a noite. Nós estamos caminhando ainda. Na verdade, viemos colaborar. E somos gratos por isso também. Porque o nosso trabalho representa muito o pouco que eu faço. Talvez de um irmão meu, um Exu, uma pombagira, ou qualquer que seja a entidade. O pouco que faça numa sessão que haja sei lá quantas pessoas dentro desse trabalho. Mas que uma ou duas dessas pessoas sejam realmente erguidas ou auxiliadas, o trabalho está feito. Na verdade, a mensagem foi dada. Na verdade, a energia que nós devotamos, ela está sendo colocada. Agora aceita quem quer. Ninguém pode aceitar o presente se não quer. Ok, claro. Se o médium pede que o Exu com quem ele trabalha, que tem um nome que nem é conhecido, que é mais fraco que um sete encruzilhada, que um tiriri, e ele chega ao senhor e fala: eu queria trabalhar aqui na casa do senhor, mas o senhor não tem como trocar o meu Exu por um mais forte? O que é que o senhor responde? Eu digo que na verdade ele ainda não sabe o que é Exu. Porque todo Exu, principalmente, ele seja quem for, seja qual for na verdade a vibração que ele representa, e mesmo que possa o olhar humano dizer que ele é fraco, que ele é menor, que na verdade quem dita e quem na verdade julga é o ser humano. Porque não existe um Exu fraco ou outro mais forte. Existe trabalho diferente para cada um.
E aonde o meu irmão não conseguir, que eu possa auxiliar. É o que cada um de vocês deveria fazer sempre. Na verdade, auxiliar aquele que talvez ache que tem menos força. Porque cada um de vocês tem a mesma ou mais força. Cada um pode movimentar qualquer energia. Basta aprender. Eu digo que cada um de vocês não vem aqui para aprender. Venho para recordar. Venho para de novo de se descobrir. Para se, na verdade, compreender que cada um de vocês já veio de algum lugar com luz. E foi se humanizando. E foi se carregando. E foi se densificando até chegar aqui. Então, na verdade, não existe o mais forte ou o mais fraco. Existem irmãos. Nós não colocamos o teor. Aquele que vem aqui dizendo, eu posso trabalhar, mas eu gostaria de trocar o meu nome de Exu. Eu jamais trocaria o nome de Exu. Na verdade, o Exu que chega aqui, ele vai arriscar o seu ponto. Ele vai confirmar sua falange, mesmo que o médium talvez não aceite o nome por não ser um Exu tão conhecido como vocês muitas vezes colocam, que para mim todos são bem conhecidos. Mesmo que ele não admita isso por achar menor, eu ainda assim vou dar abertura para o meu irmão. Ele tem um trabalho maior. E o médium tem só a aprender com ele. Quando ele menospreza o seu Exu pelo seu nome, ou por achar que ele é menor, quem tem que aprender, quem está menor é ele ainda. Quando a gente vê um irmão fingindo, a gente, por amar a Umbanda, fica ali contrariado. E quer logo dizer ao dirigente que o expulse, quer julgar, quer maltratar, dizendo que ele é mau. Que atitude a gente deve ter para os irmãos que fazem isso? Isso acontece muito, muito, em todo que é lugar. Não é só no trabalho aqui, é em todo que é lugar. Na verdade, aquele que não consegue compreender que aquele irmão, que no momento talvez não esteja mediunizado, não esteja incorporado com a sua entidade, mas ela está ali presente, do lado, insistindo para que ele possa aprender. A humildade dos outros é que não deixa, muitas vezes, a humildade ao contrário, que não deixa compreender que aquele irmão precisa de ajuda. Quem bate essa porta nem sempre vem só para trabalhar. Muitas vezes vem para ser auxiliado. E quem está dentro para auxiliar deveria enxergar isso também. Por isso que muitas vezes o próprio dirigente não é o inquisidor que chega apontando e julgando e botando, na verdade, vamos dizer assim, esse da porta para fora. Mas é o primeiro que ele vai tentar levantar. É o primeiro que ele vai tentar ajudar para que ele entenda e compreenda qual é o compromisso dele, sem que possa menosprezá-lo, sem que possa ser taxado de inferior por qualquer outro. Mas esse é um trabalho que cabe ao dirigente do trabalho, que cabe, na verdade, ao Exu, que é o de frente esquerda, ou o caboclo de direita, a poder contribuir para esse irmão. E cabe aos outros irmãos de corrente entender, compreender, que também um dia eles chegaram aqui, de certa forma, com algum problema e foram auxiliados. Eles não chegaram, na verdade, também sendo e compreendendo todos os rituais da casa, não compreenderam, na verdade, talvez, o que acontecia da parte espiritual, não conheciam os seus irmãos e foram acolhidos da mesma forma, porque não acolher quem chega também e quem tem esse problema. Nossa, claro. Abriu um terreiro no bairro. E agora o dirigente lá decidiu que consulta é cobrada. Aí o senhor vê uma conversa fervendo entre os filhos dessa casa. Não aconteceu, mas não nesse terreiro, talvez no outros. Acontece, o senhor sabe? Isso. Que conselho o senhor dá para essas pessoas que supostamente são melhores que aqueles que cobram, mas falam mal deles dentro do próprio terreiro? Eu falo que são iguais. Porque, na verdade, julgar também não deixa de ser um mal. Quando você julga alguém simplesmente porque ele está fazendo ao contrário do que você conhece, do que você professa, do seu entendimento, você também acaba se aliando a uma energia negativa. O julgamento por si, ele é mais maléfico do que muitas vezes a própria cobrança. No entendimento de cada um é que deve se executar a sua fé. A cobrança cabe ao Pai. A cobrança cabe ao plano espiritual e a vida também desse médium. Na vida dele, isso vai ser respondido. Ele vai ter que responder por isso também. Agora, julgar porque ele cobra, isso é do médium. Isso, na verdade, é do dirigente do trabalho, talvez. Mas não cabe ninguém a julgar. Agora, quem está dentro dessa casa ainda julga o seu pai por isso, então por que permanece? Na verdade, isso acaba sendo, na verdade, uma contramão. Acaba sendo um momento também, na verdade, de não respeitá-lo.
E toda pessoa merece respeito, independente da escolha que ele teve. Toda pessoa merece respeito. Eu, dentro do terreiro também, não permito que se cobre nada. Porque, na verdade, o trabalho não é do médium, o trabalho é da entidade. Agora, se eu conseguir levar o ouro de vocês para o outro lado e poder ajudar quem possa também precisar de ajuda e devolver de novo, quem sabe? Mas isso não acontece. O ouro não vai, o ouro fica aqui. Esse ouro não tem validade nenhuma para lá. Então, aquele que julga o seu irmão, a casa que cobra, e que aquele que na verdade não cobra, está julgando porque cobra, também está cometendo mal. Por isso, quanto menos se falar, quanto menos se julgar, faça o seu trabalho dentro da sua casa. E expanda o seu trabalho na sua vida, expanda no seu caminho, expanda nas suas amizades, na sua conversa. Não imponha a sua religião, não imponha a sua bandeira, não imponha que alguém possa acreditar nas suas crenças. Faça o bem a qualquer que seja a pessoa que cruzar o seu caminho, mas não julgue. O julgamento só tende, na verdade, a levar a pessoa cada vez mais para baixo. Ela acaba, antes de evoluir, estagnando, parando, estacionando. Então, por isso, na verdade, aquele que está cobrando, terreiro que, no momento agora, escolheu que vai começar a abrir seus trabalhos e começar a cobrar por esse trabalho. Eu faço uma pergunta também. Diga então que as entidades que trabalham com esse médium, elas são negativas? Por isso? Não. Elas não escolheram, elas não pediram, na verdade, isso. Quem pede é o médium. Elas não podem ser responsabilizadas por isso. Cada terreiro, na verdade, quem dá as diretrizes muitas vezes é mais o ser humano do que a própria entidade. Então que cada um possa compreender que aquilo que é do médium é do médium, aquilo que é do espírito é do espírito. Quando o espírito chegar e falar, ele falar, não julga. Porque cada um dia pode passar também pelo mesmo caminho e pode resvalar na mesma circunstância. A pessoa perdeu a fé. Chega aqui de frente com o Exu Rei das Sete Encruzilhadas e diz assim, ó: eu tinha fé até que eu descobri uma coisa. Eu vou dizer ao senhor a situação. Eu cheguei no terreiro, Pai de Santo cobrando, faz matança, diz que ajuda os outros e realmente até que eu vejo que sai coisa de lá. Mas cobra e faz matança. E aí eu fui lá ver, levei os meus amigos, o médium de evidência viu que estava incorporado mesmo, que o espírito é espírito de luz, e ele se diz espírito da Umbanda. Então eu estou vindo aqui ao senhor, vou entregar minhas armas, entregar minhas roupas, não faço mais, porque a Umbanda, além de matar bicho, cobra, e por mais que faça bondade, eu não concordo com isso. Que conselho o senhor daria a esse médium? Eu daria o conselho que ele possa usar do livre-arbítrio dele, mas que ele seja justo e honesto. Que ele possa chegar à frente do seu dirigente e possa não julgá-lo, mas dizer que não se sente confortável agora. Simplesmente isso. Não se deve aceitar aquilo que você, na verdade, não acha que não é correto para a sua vida, mas não se deve julgar. Agora, que a entidade possa existir, que o médium possa estar colocando fundamentos a mais aí, isso é do médium. E ele vai responder por isso. Eu, na verdade, só tenho, muitas vezes até, como diz assim, acabo ficando um pouco mais infeliz pelo fato de observar que muitas vezes, muitas entidades de grande teor espiritual estão trabalhando com muitos médiums que fazem tudo isso. Que, na verdade, deveriam continuar o seu trabalho da forma inicial, onde estavam ganhando muito, mas escolheram ganhar mais na mão do que no espírito. Então, na verdade, foi uma escolha pessoal e física. Não foi uma escolha, na verdade, espiritual e do seu guia. Não devemos julgar essas entidades. Eu acho que elas estão, é como se colocasse: eu tenho um amigo hoje para trabalhar comigo, vim ao terreiro, baixei, vim aqui para trabalhar. E esse meu amigo um dia resolveu de fazer todo ao contrário daquilo que eu sempre falei. E eu compreendo isso, ele continua sendo meu amigo. Mas eu fico triste com isso. Porque eu acabo, na verdade, perdendo aquele amigo de vista no caminho que ele escolheu. E acabo tentando ampará-lo em cada queda que ele vai ter. E acabo tentando dizer para ele que esse caminho não é o melhor. Mas eu reconheço que aqui nessa terra o ouro fala muito mais. A moeda fala muito mais. E quando começa a se sentir o gosto por isso, se perde o gosto pelo espiritual. Por isso que, na verdade,
Se tenha humildade sempre, o que é para ser seu, será. O que não for para ser seu, Deus vai prover. Deus vai te ajudar. E na verdade nós estamos aqui simplesmente para contribuir e dizer para vocês, tudo que vocês precisam hoje é o que vocês não vão precisar depois. É aprender vocês, na verdade, se desfazer. Não é entregar tudo. Não estou dizendo para vocês saírem daqui agora entregando tudo. Né? Se desfazendo dos seus bens. Isso é conquista. Isso é trabalho. Trabalho pessoal de vocês. Agora não se pode cobrar um trabalho da parte espiritual. E isso eu não estou fazendo um julgamento, meus irmãos. Claro que não. Eu estou simplesmente dizendo o que não se deve julgar esses irmãos por isso. Porque eles escolheram um caminho errado. Mas o espírito que acompanha, não. Então tem muito médium escolhendo pelo seu espírito que acompanha. Tem muito médium ditando à frente do trabalho antes do seu guia dirigente. Que é uma infelicidade. Chega um consulente em gira de Exu. Óbvio, ele não faria isso para um preto velho. Mas chega para Exu e diz assim, olha, o meu patrão já agora passou da linha. Eu quero fazer uma maldade para ele, quero que o senhor me ajude. Quero que o senhor responda. Eu respondo para ele que não farei. Desse mesmo teor. Que aqui no meu lugar, talvez ele não vai encontrar esse lugar. E ele talvez não vai compreender quando eu digo que ele não vai encontrar esse lugar. Porque ele sabe, lá na consciência dele, que existem muitos que prometem e que prometem muito, que fazem, acontece, que pode matar, que pode muitas vezes derrubar alguém, que pode fazer tudo disso. Que na verdade está ali para ganhar dele. Isso é uma troca, isso é um comércio. E ele vai procurar. Eu não farei. E eu vou aconselhá-lo dos porquês que ele não deve fazer isso. Eu vou falar para ele o porquê que ele não deve seguir nesse pensamento. Eu vou fazer a parte de contribuir para que ele não caia nesse erro. Mas eu não tenho também, vamos dizer assim, total força para entrar na consciência e agir perante o livre-arbítrio de cada um. Agora eu vou fazer o possível para que ele compreenda que ele não deve fazer isso. E também vou aconselhá-lo que caminho ele deve tomar. Eu testemunhei uma situação. O consulente chegou para Tiriri e disse assim, eu preciso que a minha empresa comece a andar para frente, está só andando para trás. E eu sei que eu vim pedir ao senhor aqui nesse terreiro. E ele estava na minha matéria. Aí eu disse assim, então já existe a chave, né? A vontade, a disposição. Pronto, então vamos fazer. Daí ele falou, não, mas eu quero, o senhor pode pedir aí que eu vou fazer a entrega que o senhor pedir, com o bicho que o senhor pedir, porque eu quero isso rápido. Aí ele explicou, você quer a solução ou você quer tapar só o problema e caminhar? O que você quer? Ele falou, eu quero a solução, então as coisas não vêm assim rápido. Aí ele falou, então tá bom, então por que eu for no outro lado der o dinheiro pro dirigente e pagar um bicho, ele consegue um negócio mais rápido para mim? Aí Tiriri falou, no entanto você está aqui. Por que será? Peso de consciência. Então acontece isso com o senhor também? Acontece. Como é que é isso? Da onde vem essa... Porque o consulente sabe que é ilusão, ele sabe e ele quer ir pelo lado certo, mas o desejo de conquistar aquilo logo e talvez da maneira mais fácil, o que o senhor diz disso? Ganância. Simplesmente a ganância do ser humano acaba colocando, vamos dizer assim, qualquer circunstância é circunstância. Qualquer caminho é caminho. Joga a responsabilidade na mão do outro que é mais fácil. É muito fácil chegar e botar a responsabilidade dos teus sucessos na mão do outro. E na verdade querer que isso seja do dia para a noite. Então a solução, ela nunca vai ser rápida. Ela vai ser gradativa porque também ela tende a ser uma mudança interior de cada um. Precisa primeiro atuar sobre a pessoa que pede. Quais são os caminhos que ela está tomando que está causando tudo isso? Não responsabilizar quem está fora. Pode sim haver energias negativas que estão operando junto. Pode haver. Pode haver espíritos também que estão, na verdade, tentando obsediar, de certa forma, o caminho dessa pessoa. Mas quem convidou? Quem, na verdade, se aliou? Quem, na verdade, se achegou a essa vibração? Em algum momento, essa pessoa também se aliou a essas vibrações. Talvez no momento da raiva. Talvez no momento que ela também estava gananciosa, querendo alcançar algo em qualquer circunstância. Então ela é a responsável por o caminho.
ela não deve responsabilizar nem aquele Egum, aquele Quiumba. Egum é espírito, mas aquele Quiumba, que na verdade está do lado ali, responsabilizá-lo pelo infortúnio dela. Quem convidou o seu amigo para chegar perto? Então você também é responsável por isso. Então, na verdade, aquele que quer, chega muitas vezes pessoas querendo alcançar as coisas, muitas vezes passando por cima de outras. Olha, eu preciso de um posto dentro desse trabalho e eu quero tirar aquela pessoa lá que está em cima para mim tomar a posição dela. Na verdade, não há justiça nisso. E na verdade, Exu nenhum vai fazer um trabalho desse. Exu, certo? Na verdade, o termo que eu sempre gosto de usar e que existem muitos Antônio, muitos Joãos, muitos Luiz, mas nem todos são bons. Nem todos, na verdade, são justos. Né? Não cabe a mim julgar nenhum deles, mas não pode avaliar cada um sendo igual a todos. Sim, senhor. Questão, vocês, Exus, não teriam, não seria natural vocês da Umbanda temerem perder público para Quimbanda ou para esses espíritos que prometem conseguir as coisas mais rápidas em troca de sangue? Não. Na verdade, nós tememos ser igual a eles. Porque, na verdade, existe uma coisa que poucos fazem, certo? Cobrar, todo mundo pode cobrar. Fazer por amor e por caridade são poucos. Oh. Então eu prefiro ficar do lado de quem está fazendo por amor. E esse é o meu caminho de evolução. Eu já ganho bastante para isso. Eu já ganho muito para isso. O ganho que todo mundo está dizendo que desse lado, seja Quimbanda, eu não estou julgando. Eu sempre falo que, na verdade, cada um faça do jeito que aprendeu, mas colha também as suas consequências da mesma forma. Na verdade, instrução todos recebem. Quem escolhe o caminho é o ser humano. Então, na verdade, nós não tememos perder público, até porque nós não viemos aqui para sermos artistas. Nós viemos aqui, na verdade, para fazer um trabalho, para fazer, na verdade, cumprir com nossa missão espiritual. O público nós deixamos para eles, porque tem muita gente querendo isso. É muito mais forte, é muito mais denso. Observar a força, como muitos imaginam que seja no sacrifício de um animal, é muito mais forte ver o sangue jorrando e dizer que aquele Exu, ele é forte porque ele se alimenta daquela vibração, daquele elemento, é muito mais forte. Essa impressão que causa em todos que vêm ao Magir é muito forte. E tem pessoas que realmente, elas são visuais, elas precisam ver. Quando o Exu esbraveja, quando o Exu diz que vai fazer, vai acontecer, quando o Exu diz que ele é o maioral, que ele é o rei, quando Exu vem dizer e muitas vezes quer que seus filhos se abaixem, quer que seus filhos sejam menor do que ele, isso tudo traz um público enorme. Isso tudo causa, na verdade, uma impressão muito forte. Agora, me perguntam uma coisa, e a impressão que talvez nós possamos causar naquele enfermo que veio aqui, buscar ajuda e socorro, e quem sabe amanhã depois ele vem aqui agradecer, dizendo que aquela doença que talvez era incurável para parte física hoje foi curada. Ninguém pode tirar esse mérito. Ninguém pode tirar, na verdade, aquilo que foi operado pelo amor. Ninguém pode tirar o trabalho que foi executado por um irmão, por um parceiro, que um dia ele vai estar do outro lado também. Eu prefiro que todos um dia que passarem para o outro lado e possam me encontrar, possam dizer, eu acreditei e realmente foi feito aquilo que tu falou, do que simplesmente prometer aqui para aqui. O que se promete aqui é para aqui. Eu prometo para a vida. Mas a vida que eu estou falando é total, é física e espiritual. Eu não prometo sobre agora. E na verdade não são promessas, são na verdade pensamentos corretos que vêm sempre a contribuir para que cada um deles saiba que o caminho só vai ser engrandecido quando tiver amor, humildade, respeito. Não é baixar sua guarda. Eu não estou falando aqui que lá de Quimbanda ou que seja qual for a organização religiosa que professa aquele temor através do sacrifício ou qualquer outro artifício, certo? Ou que cobre por isso. Eu não estou falando que, na verdade, nós somos mais fortes por isso. A nossa força, nós não estamos aqui comparando nada. Na verdade, não tem como comparar. São forças distintas. São trabalhos diferentes. Cada um no seu lugar. Então não existe competição alguma.
Porque aquilo que eles fazem para acordar, para sacrificar, para causar o mal, para fazer tudo o que tiver de errado para alguém ou para derrubar alguém lá fora, é nessa casa de Umbanda que eles vão vir buscar ajuda depois. É com esse Exu pequenininho que eles vão dizer assim, então agora eu vim aqui porque eu estou no fundo do poço. É com esse Exu que vai poder, na verdade, buscar o auxílio. Aonde está a força de quem faz, mas aonde está a força de quem desfaz. Então, na verdade, a gente não compara forças porque são forças distintas. Claro. Nós estamos aqui por quê? Porque existe negativo. Senão não precisaríamos estar aqui. Não precisaríamos, na verdade, estar aqui ensinando, tentando passar alguma coisa. E aprendendo também. Porque eu também aprendo. Aprendo muito quando eu consigo entender e compreender cada faceta humana, cada mentalidade, cada atitude de cada um deles. Aprendo muito, muitas vezes também, quando abraça Exu e quando vira as costas para ele. Aprendo muito quando aquele que chega procurando socorro e amanhã esquece de Exu. Aprendo muito com tudo isso. Aprendo a amar mais ainda. Porque, na verdade, eu contribuí de alguma forma. E eu não posso pedir isso dos outros. Eu só tenho a dar. Eu não posso pedir a alguém que me dê. Então que cada um possa compreender sempre isso. Esses que diz que faz ou que sacrificam o animal, para isso eu não estou julgando. Cada um faz a sua semeadura da maneira como aprendeu, mas vai colher também da mesma forma. Agora, eu já falei uma vez que eu, então, sou anêmico. Porque na verdade, nenhuma circunstância no meu trabalho espiritual precisei de sangue para isso. Precisei sacrificar algum animal que seja para qualquer trabalho. Então eu nem sou Exu. Na verdade eu estou aqui talvez como um espírito um pouco mais atrasado da elite que tem hoje. Eu sou um espírito menor, mas eu procuro ser o menor dos espíritos, mas com a minha mão sempre limpa e deixando todo animal correr bem solto por aí. Não quero julgar, mas eu tenho que falar da minha maneira de pensar. Claro. É como se dissesse que existe a espada e o livro. As duas são duas grandezas. E depende de quem faz o que com elas. Elas não são comparáveis porque o livro pode ser melhor, mas se não abrir, não a adianta. espada é melhor, porque ela fez mais coisa. Claro. Isso. É bem isso. Na verdade, a ferramenta que cada um utiliza para o trabalho, certo? É própria, na verdade, do seu caminho, daquilo que ele precisa para agora. Tem muitos que precisam realmente trabalhar com a parte do conhecimento. Tem outros que precisam ter um pouco mais de atitude. Tem outros que precisam ter um pouco mais de paciência. E por isso existem várias irradiações que podem contribuir para cada um desses sentimentos, que possa aflorar em cada uma das pessoas isso que lhe falta. Que todos nós carregamos, na verdade, a essência pura e divina. Todos nós carregamos cada uma dessas vibrações, cada uma dessas irradiações. Mas cada um também dos seres humanos foi gerado em uma dessas qualidades de Deus. Uma dessas qualidades, pode chamar de Deus, de Olorum, como vocês quiserem. Eu, na verdade, venho na roupa de Exu, mas poderia ser chamado de Antônio, de João, de quem que vocês pudessem, na verdade, quiser chamar. O que vale a palavra é a mensagem. Então, na verdade, cada um deve sempre compreender que o trabalho é que dignifica. Não é somente falar que vai fazer, é simplesmente fazer. Claro. Por que tanta gente ouvindo Exu ainda diz assim: eu sou ex-pai de santo, agora eu tenho a minha religião verdadeira com Cristo embaixo do braço e eu agora vou escravizar todos os Exus e vou tirar eles e vou mandar queimar. Isso. O que aconteceu com aquela mente? Perturbada. Como é que é? Perturbada. Ela está perturbada. Claro. Uma vez que, na verdade, você não foi um pai, você não foi um bandista, você não foi um trabalhador. Você esteve um bandista, você esteve no momento dentro de um trabalho. Você não tinha fé, você tinha visão de lucro. E é isso que te trouxe, na verdade, para um outro caminho. Talvez muitos até tenham um outro caminho porque se desilude, achando que tudo é imediatismo.
que ele tem que resolver o problema do dia pra noite. Não encontra isso. Aí vem no frente do Congá como sendo um pai, bate a cabeça umas quantas vezes e pede para que possa melhorar a vida dele, para que possa trazer ouro, para que possa trazer fartura, bota o pé pelas mãos, né? Aí depois de tudo isso, vira as costas, não quero mais nada disso, derrubo tudo que tiver aqui e vou para uma outra religião que possa me dar. Isso é nômade. Isso é estagiar. Eu sugo tudo que eu tenho aqui. E depois eu vou para outra instância e sugo tudo que tem lá. Parasita. Isso, certo? Então, na verdade, dizer que vai escravizar Exu, eu, na verdade, não me vejo indo baixo de braço de ninguém. Até porque, na verdade, a compreensão da leitura do Evangelho, como vocês muitas vezes conhecem, ela é bem complexa. Porque existem muitos livros dentro do mesmo conteúdo. E existe cada um escreveu no seu momento. Cada um escreveu na sua circunstância. A compreensão humana ela é muito taxativa, ela é muito visual. Ela simplesmente lê, compreende e já taxa que isso é verdade. Cada palavra traz uma história individual. Tem que ver, na verdade, a essência de cada conteúdo. Então essas pessoas que dizem que era ex-pai, porque na verdade nunca foi nem filho, certo? Porque para ser realmente pai, tem que estar brigando com seus filhos do início ao fim da sua vida física. Aí você é pai. Nossa. Quando o meu médium chegar lá, não vou dar prazo para ele agora, né? Mas quando ele chegar, ele vai ser pai até esse momento. Porque na verdade, a fé, ele tem que reconhecer. O amor está dentro dele. Não é na verdade fora, não é buscar em outra religião. Cada um nasceu aonde tinha que nascer. Cada um, na verdade, escolheu aonde tinha que escolher. Então, na verdade, aqueles que pulam daqui para lá não se encontrou ainda. Não estou julgando, certo? Mas agora dizer que vai escravizar Exu, eu até muitas vezes gostaria muito de baixar dentro de um templo evangélico ou de uma igreja católica e poder ver que possa tirar o Exu do corpo. Que na verdade o que eu vejo é muita fantasia. É muita gente fazendo teatro dentro de cada um desses templos para o público ver. Assim como eu posso julgar também ele? Não posso. Porque tem gente dizendo que é de Umbanda sacrificando para o público ver. Para as pessoas observar a força e o axé. Então como eu vou julgar aquele que diz que tem que dar o ouro na mão dele para que possa salvá-lo? Essa conta nunca chegou do outro lado. Na verdade, essas moedas todas que são colhidas aqui nunca chegou lá do outro lado. Então, na verdade, eu só vejo como uma mente perturbada. Eu vejo como uma mente engessada. Não posso dizer que tem muita gente que recebe ajuda dentro desses templos, sim. Tem gente que precisa usar, como diz assim, uma viseira, assim. Que só pode olhar para frente, tem que ser guiado. E ela, por si, não consegue se guiar. Então tem que alguém que diga, que opere, que, na verdade, seja mais inquisidor. E ali está, na verdade, alguém que possa fazer dentro dessa religião. E tem muita gente séria também dentro dessas religiões. Não podemos, na verdade, generalizar todos. Todos são ruins? Não. Ruim é o ser humano que, na verdade, faz esse tipo de coisa. Tem muita gente boa trazendo gente também. Tem muita gente boa alimentando quem não tem comida. Tem muita gente boa evangelizando da forma correta. Tem muita gente boa, mesmo que eles podem falar que eu sou capeta. Eles podem falar isso. Claro. Mas tem muita gente boa. Eu só tenho a dizer coisa boa deles. Sim, senhor. É legítimo um filho de Umbanda que tem um amor legítimo pela religião, vendo o que está para ele provado ser errado no culto dos outros, que faz mal, que tira dinheiro de quem é inocente, não sei o que, criticar e tacar pedra naquela religião? Acontece, mas isso não deve ser correto. Um filho de Umbanda, primeiramente, ele precisa compreender que ele deve respeitar a todas as denominações religiosas, porque cada uma traz uma contribuição. O que não se deve é, muitas vezes, achar que é correto o que o outro faz. Você deve ter o seu pensamento. Eu sempre falo a cada um que se o pai deu vamos dizer assim, uma consciência para cada um de vocês, por que muitas vezes são influenciáveis? Por que realmente muitas vezes não são dominados? São ainda mentes, na verdade, que são guiadas. Então, na verdade, existe que ter isso, consciência de si mesmo.
interpretação do que é, qual é a sua função aqui, qual é o seu propósito. Caiu agora aqui, tá tudo certo, vou viver minha vida só para minha família e ninguém mais, e tá tudo certo. Na verdade, você tem que viver pro todo. A sua família tem que ganhar o seu amor, o seu respeito, ela tem que ter um espaço também. Não pode viver só dentro de um grupo religioso, você tem que também ter tempo para sua família. Mas, quando alguém bater na sua porta, você tem que atender. Então, na verdade, o que criticar o outro é errado. Criticar o outro, na verdade, está se colocando na posição inferior dele. Porque se ele não te criticou, tu é o negativo. Mesmo ele, na tua ótica, sendo errado. Sim, senhor. Então o senhor diz assim, não é porque você não fala mal, não critica e não joga pedra, que você vai ter fraqueza de seguir o seu. Você pode seguir o seu, respeitando o que o outro faz. Isso. Sem ter que concordar. Isso. Você tem que dividir as situações. Um trabalho, na verdade, é individual. Eu tenho, na verdade, vamos colocar assim, pessoas que porventura têm outra consciência, tem pessoas humanas, né? Que trabalham, na verdade, dentro da religião, que são humanas e que caminham ao contrário daquilo que eu prego. Mas o médium ao qual eu trabalho, ele não pode diferenciá-las simplesmente pela escolha que elas fizeram. A amizade vai além de tudo isso. A amizade, na verdade, ela vai além de qualquer circunstância da sua escolha, certo? Pessoal. Ela vai, na verdade, realmente pelo amor que você tem pelaquela pessoa. Ela pode estar fazendo tudo errado. Mas se ela está fazendo errado, quem colhe é ela. Você não pode julgá-la, você pode continuar sendo amigo dela. Agora você não precisa se inteirar no que ela faz. Você não precisa aceitar o que ela faz. Você não precisa querer, na verdade, ainda muito encobrir o que ela faz. Massagear o ego dela. Isso é errado. Enganá-la. Porque quando você diz como é bonito e achando ruim, você está enganando. Você não precisa dizer que é bonito. Você não precisa falar nada. Você apenas precisa respeitá-la e dividir o que é o seu caminho espiritual e poder compreender que a amizade e o amor têm que continuar. Não pode, na verdade, misturar tudo isso. Quando se ensina a amar, se fala de Deus, da Bíblia, muita gente diz que esse tipo de palavra na boca de Exu é profano. Isso. Por que ainda hoje as pessoas acreditam que Exu é o capeta, o Satanás? Por que elas acreditam que é o capeta, o Satanás? Porque, na verdade, o ser humano sempre gostou de inventar alguma coisa para, na verdade, jogar a responsabilidade para o outro. Eu vejo muito falar em capeta, em Satanás, são nomes que se dá, que na verdade nem vocês conhecem quem são e nem sabem se existem. Qual é a compreensão que se tem disso? Na verdade, essa situação de dizer que Exu é o capeta, é o Satanás, é o negativo, é porque não escutou a essência da sua palavra, certo? E muitos, quero aqui também já adentrar também mais um termo que também possa completar nesse assunto, e muitos acabam incorporando a essência dessa forma, incorporando esses ensinamentos terrenos, achando que Exu é realmente, e acabam dizendo que são o trevoso, que são o maldoso, e que na verdade tudo que Exu fala de bom, fala de Deus, é profano para Exu. Profano é o que se faz aqui embaixo. Profano é quando se julga o outro. Profano é aquele, na verdade, que não sabe que está no mundo para aprender. Profano é aquele que, na verdade, fala em verdade. Profano é aquele que engana. Não é verdade? Profano é uma palavra que vocês inventaram. Na verdade, para nós não existe essa palavra profano. Na verdade, tudo que Exu fala é essência. Isso é uma questão de todas as falas de Exu, certo? Tudo que Exu fala é essência daquilo que ele aprendeu. Então eu só venho falar daquilo que eu aprendi. Agora, não vim aqui para falar bonito, mas eu não preciso falar palavrão. Eu não preciso, na verdade, vir aqui achar que, na verdade, eu tenho que nomear
com palavras que vocês julgam profanas para se dizer Exu. Por que eu não posso falar de Deus? Quem é acima dele? É Exu? Quem é acima do que criou tudo isso? Como pode ser profano um espírito que na verdade se diz de luz, que Exu também tem a sua luz, embora numa circunstância diferente, ou numa situação, ou num plano diferente de outros, mas tem a sua luz. Porque na verdade a luz dentro da escuridão é uma, a luz na luz é outra. Porque na verdade se você colocar a luz onde já tem luz, não se vê muita diferença. Agora coloca um lampião no meio da escuridão, vê se você não vai encontrar. Então na verdade você tem que entender que muitas vezes se chama Exu de trevoso, de maldoso, o que é da escuridão, mas se ele está carregando um lampião no meio dessa escuridão para poder guiar aqueles que estão lá, então ele tem luz na mão dele, mas ele também tem luz, a sua luz. Agora, essa questão de dizer que Exu é profano por não... Outra coisa, dizer que Exu não pode vir num terreiro, por exemplo, Exu tem que beber cachaça, marafo. Outra coisa, dizer que tem que nomear certinho, marafo, dizer cachaça. Quem diz que Exu não tem instrução? Existe uma contraditória em tudo isso. Em achar que um espírito que está sendo, na verdade, tem a sua luz, já tem o seu trabalho operante do outro lado, e vocês que estão estagiando aqui, nomeando Exu como sendo muitas vezes um pagão, nomeando Exu como sendo um profano, porque ele pediu talvez uma marola aí com mel. Eu posso tomar e não deixo de ser Exu? Aonde diz que isso vai causar um mal ao espírito? Isso são elementos que se utiliza. Marafa, eu estou tomando esse marafa aqui, mas isso é elemento só. Agora, se me disser assim, Exu, hoje tu vai trabalhar e não vai poder tomar o seu marafa, não vai poder também fumar do seu charuto, mesmo assim eu ainda vou continuar fazendo o meu trabalho. Não vou depender disso. Exu, hoje você não vai ter o seu chapéu, não vai ter a sua capa, ainda assim eu vou vir e vou trabalhar igual também. Onde se diz que Exu tem que tomar um rótulo, que tem que na verdade não fazer isso, Exu tem que trabalhar na escuridão. Tem que baixar toda essa luz, porque Exu trabalha na penumbra. O Exu não pode vir de dia. Eu quero dizer só uma coisa para vocês. Dia e noite foi feito para vocês. Para o espírito não existe essa compatibilidade de dizer quando é dia e quando é noite, quando você precisa de socorro. Você diz, não, espera um pouquinho, quando a noite é de socorro. Não existe isso. Você vai socorrer por amor àquela pessoa, sendo de dia ou de noite. Então não existe essa compatibilidade de dizer que só posso trabalhar, não, esse é trabalho para caboclo, não é trabalho para Exu. Aonde existe isso? Então não existe amor, não existe cumplicidade, não existe respeito, cada um na sua linha, mas cada um contribui com o que pode. Se chamar Exu de dia, eu vou trabalhar de dia, se chamar Exu de noite, eu vou trabalhar de noite, se chamar Exu em qualquer horário, eu vou trabalhar também em qualquer horário. Na verdade, botar rótulo para tudo. Nomeia, ritualiza, coloca, ingessa e diz que tem que ser assim. Coloca como se fosse o boi para indo, na verdade, para o matador, né? Tem que ser igualzinho todo mundo, um atrás do outro. Isso não abre porta para o conhecimento. Na verdade, o espírito vem ainda, parece que é assim. Mas você vai ter que agir conforme o seu fundamento. Seu fundamento manda isso, 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 isso. Todos eles têm base dentro dessa casa. Agora, essa base é uma coisa, é sustentar tudo uma escada que vai subir. Agora, o ensinamento a gente continua trazendo. Parece que se parou no tempo. Parece que entidade nenhuma mais pode vir comunicar algo que seja nobre e possa edificar. Porque não, Exu sempre pode beber o marafo, se beber água com mel não é Exu. Não, Exu que é Exu tem que beber sangue, se não beber sangue também não é Exu. Então, na verdade, não se compreende nem que é o Exu. Na verdade, está se fazendo muitas coisas pelo ser humano, certo? E não pelo espírito, está se perdendo esses valores. Senhor Exu, chegou nos minutos finais desse primeiro encontro. O senhor permite que façamos um outro encontro aqui para continuarmos estudando com o senhor? Pode ser assim. Vamos lá, vamos fazer um outro diálogo aqui com o senhor então. Às vezes, o ser humano tem que primeiro vencer ele mesmo. Sempre é bom estudar antes para quem se pede ajuda. Nem sempre aquele que vem oferecendo ajuda é o bom ajudante. Mas vencer não quer dizer ter ouro. O ouro vai ficar aqui. Ninguém leva nada para o outro lado.
Então, que cada um carregue o ouro no seu coração. O maior ouro é simplesmente ter gratidão pela vida que já tem. Mas é por isso, a perfeição não é aqui. E não se atinge a perfeição do dia para a noite. Nós estamos caminhando ainda. Na verdade, viemos colaborar. E somos gratos por isso também. Dentro da humildade de Exu, aquele que não pede ajuda não aprende. Isso também vale para qualquer ser humano. Isso vale para cada médium que vem adentrando o terreiro, que tem que buscar a sabedoria. Dentro da linha de Exu, o aprendizado sempre é contínuo. Aquele que para